Esta história fala sobre um lugar onde a luz da lua se espreme pelas barras de uma gaiola. Uma cela sombria onde o ar era viciado e uma corrente de ar gelada subia do porão. Naquele lugar, um cara verdadeiramente assustador cravava seus dentes afiados no pescoço de sua vítima. A garota em seu aperto lutava, mas ele continuava mordendo seus braços enquanto ela tentava se defender. E essa situação perturbadora foi como começou o 20º aniversário da jovem Lady Lenatus. Pouco antes disso, ela estava passeando pelo jardim quando ouviu Amuel chamando seu nome. Ele veio correndo, completamente ofegante, e disse que a estava procurando há uma eternidade. Ela ficou surpresa que ele a estivesse procurando, e não Estelle, mas Amuel disse que não precisava procurar apenas por ela. Então, ele ofereceu uma fita, um presente para o aniversário dela no dia seguinte. Amuel também comprou uma fita parecida para El, mas toda a história do presente era apenas uma fachada. Esse garoto tímido, filho de um fazendeiro, era, honestamente, um cara muito doce e gentil. Mas Lenatus ficou furiosa porque ele estava paquerando sua irmã, a quem ela amava profundamente e não estava disposta a ceder. O cara não entendeu a reação dela. Não é só um objeto. É uma pessoa de verdade, sabe? Então, Amuel notou a bolsa nas mãos de Lenatus, e ela explicou que estava levando para sua tia Lanced, então ele se ofereceu para carregá-la. Assim, ela poderia almoçar com Stella. Não precisou de muita insistência. Lenatus simplesmente jogou a bolsa para ele, que era pesada demais e quase o fez cair. Ela apenas disse para ele entregar em segurança e se despediu. E até flertou um pouco com ele, mostrando seu sorriso incrível. Lenatus era apenas uma garota comum, exceto por ser extremamente forte, e vivia em uma vila tranquila. Sua mãe morreu quando ela era bebê, e ela foi criada por seu pai rabugento. Mas ela tinha uma boa vida. A vila deles era cheia de pessoas boas, não ricas, mas todos tinham comida suficiente para viver bem. Lenatus também tinha a irmã mais velha mais bela e gentil, chamada Stella. Ela estava sempre mexendo na terra, mas amava isso. Mesmo agora, quando Lenatus ia vê-la, Stella praticamente se tornava uma mãe para sua irmãzinha, criando-a e dando a ela a melhor educação. Desde pequena, ela começou a trabalhar nos campos e encontrava comida nas montanhas e na floresta. Lenatus sempre foi grata à irmã por criá-la e agora trouxe uma maçã para ela, oferecendo-se para dividi-la após o almoço. Stella era a pessoa mais importante na vida de sua irmã, então ela não queria entregá-la a Amuel. Amanhã, ela seria adulta e poderia fazer todo tipo de trabalho para ajudar sua irmã a sustentar a família. Lenatus tinha apenas alguns minutos até seu 20º aniversário, até o relógio bater meia-noite. E assim que os sinos tocaram, a garota de repente se sentiu muito estranha. Ela não conseguia esquecer a cena daquela cela escura, onde a tratavam com muita violência. Ela já tinha passado por isso vezes suficientes para saber o que viria a seguir. Esse cara disturbadoramente bonito estava obcecado por ela. Achava que ela era algum tipo de feiticeira que o enlouqueceria. E essa garota era Stella. No auge de tudo isso, Lenatus ouviu sua irmã gritando, totalmente em pânico. Stella achava que algo estava errado e começou a ficar preocupada. Sua irmã disse que estava com dor de cabeça, mas a verdade era que ela estava se lembrando de algo. Na verdade, ela estava vivendo no mundo de um romance que lia em sua vida passada. Toda a história perturbadora começou com o protagonista ficando completamente louco. Arquiduque Queril. Ele é o herdeiro da família Queril, onde todos os adultos, e às vezes até as crianças, eventualmente enlouquecem. A loucura acabava desaparecendo, mas, até lá, ela se espalhava descontroladamente, e muitas pessoas morriam ou eram mortas. A única maneira de acalmá-lo era bebendo o sangue ou a saliva de uma bruxa. Lenatus não conseguia entender como ela se viciou em ler algo assim em sua vida passada. O que realmente a irritava era descobrir tudo isso no seu 20º aniversário. Alguém poderia ter dado essas informações aos poucos. No jardim, ela viu esses rabanetes crescidos juntos, como se estivessem se abraçando. E, por algum motivo, isso irritou Lenatus. Ao vê-la pisoteando aquela planta estranha no chão, Stella e Amuel começaram a se preocupar com ela. Mas ela continuou batendo na terra, furiosa porque colocaram todo o romance na sua cabeça em uma única manhã. Nesse momento, Stella se aproximou, preocupada se ela estava bem, e tocou sua testa para verificar a temperatura. A temperatura estava normal, mas Stella ainda disse a Lenatus para largar o trabalho naquele dia e apenas relaxar. A verdade era que Lenatus se sentia mal porque percebeu que sua irmã mais velha seria a heroína daquele romance ruim.
Ela daria seu sangue ao protagonista dia e noite e acabaria sendo vítima de sua loucura. No final, presa em um porão frio com a visão falhando, ela deixaria este mundo, e esse seria o fim da história. O fim da vida de sofrimento de Stella CRA, e Lenatus decidiu que impediria essa tragédia. Virando-se para a irmã, ela anunciou que queria algo especial para seu aniversário. Stella achou que ela queria bolo e talvez um piquenique à beira do lago, mas ficou completamente chocada quando Lenatus pediu que ela fugisse com seu amante. Enquanto isso, no castelo do arquiduque Queril, aquele cara estava literalmente perdendo a cabeça. Você podia ver presas de animal em sua boca quando ele suspirava, e ele continuava chamando pela feiticeira. Uma semana se passou desde que Lenatus pediu à sua irmã para fugir, mas Stella ainda dizia não. Ambas sabiam exatamente o que significava fugir com seu amante e quais seriam as consequências. Mas Lenatus não desistia. Ela continuava insistindo, até sussurrando isso para ela enquanto dormia. O que realmente a irritava era que sua irmã mais velha não a ouvia e não fugia com Emuel. Quer dizer, ela o amava completamente. Mas Stella continuava argumentando, dizendo que eles nem tinham esse tipo de relação. E ela achava que sua irmãzinha não tinha nada melhor para fazer, pedindo que ela fosse fazer algo útil. Mas, quando Lenatus recuperou as memórias de sua vida passada, ela finalmente entendeu o que realmente estava acontecendo com sua irmã. Acontece que ela está completamente apaixonada por Emuel, mesmo ele não sendo bonito, não tendo dinheiro, e todos achando que ele é inferior a ela. Na história original, Stella estava presa em um porão escuro, chorando muito porque sentia muita falta de Emuel. Ela simplesmente não aceitava seu destino como prisioneira do cara principal louco, que por acaso era rico e lindo. E agora Stella se recusava a fugir com Emuel porque também estava preocupada em deixar sua irmãzinha sozinha. Lenatus jurou que poderia conseguir um emprego como empregada em uma casa rica, mesmo sem referências. Mas ela é super forte, e esse é exatamente o tipo de empregada que eles precisam, e essas pessoas não encontrariam ninguém melhor. A garota até levantou uma pilha de pedras enormes para mostrar à irmã o quão forte ela era, embora ela já soubesse disso. Tudo o que restava era fazer o papel de vítima, então ela sentou e começou a chorar, preocupando sua irmã novamente. Stella a confortou como pôde, mas disse para ela abandonar o assunto. Ela queria explicar outra coisa para sua irmã mais nova. Mas a conversa delas foi interrompida. A porta rangeu ao abrir, e um homem não tão jovem entrou, com a cabeça baixa, uma garrafa na mão. As garotas ficaram assustadas e nervosas porque era o pai delas, e parecia que ele estava bêbado. Cambaleando para a frente, o homem continuava tentando tomar goles da garrafa, mas derramava bebida por todo lado. Ele estava instável nos pés e irritado porque suas filhas não estavam felizes em vê-lo, então começou a xingá-las. Stella imediatamente protegeu sua irmã, explicando que estavam apenas ocupadas com o jantar, e então o cumprimentou. Infelizmente, esse bêbado cruel era o pai delas, e quando estava assim, muitas vezes as agredia com os punhos. As garotas descobriram que ele já tinha gastado todo o dinheiro que havia extorquido delas alguns dias antes. O pai pegou Lenatus olhando feio para ele e imediatamente começou a brigar com ela, irritado porque ela não estava trazendo dinheiro para casa. Ele estava convencido de que ela perdeu todo o respeito no momento em que ele entrou pela porta e jogou uma garrafa nela. Stella interveio antes que ele pudesse piorar, prometendo que falaria com a irmã e implorando para ele se acalmar. Isso o acalmou um pouco, mas ele continuou resmungando que só estava gastando dinheiro com bebida por causa de Lenatus. Quando ele saiu, ela finalmente deixou as lágrimas caírem, seu corpo ainda tremendo de medo e ansiedade. Stella notou o estado de sua irmã imediatamente e correu para ajudar, mas ela insistiu que estava bem e não ouviu. Ela estava apenas preocupada com outra coisa. Ela não entendia por que sua irmã mais velha queria passar a vida inteira apanhando do pai delas. Elas tiveram sorte e escaparam hoje, mas as coisas poderiam facilmente ter terminado com um olho roxo. Após alguns segundos de reflexão, Stella sugeriu que ambas fugissem daquele cara horrível. Mas o pai não ganha um centavo, e se elas saírem juntas, ele certamente irá atrás delas. Isso realmente assustou sua irmã mais velha. Mas Lenatus continuou implorando para ela fugir, prometendo que a separação não seria longa. Em uma semana, ela poderia voltar escondida e ver se Lenatus conseguiu um emprego como empregada, e se não, então ambas partiriam juntas. A irmã mais nova admitiu que foi difícil reunir coragem para pedir algo assim, mas pediu a Stella para ser corajosa com ela, e então elas definitivamente fariam funcionar.
As garotas se abraçaram e, naquela mesma noite, Stella, como sua irmã pediu, arrumou suas coisas rapidamente. No meio da noite, as duas foram encontrar Amuel, o que o surpreendeu muito. Mas, ao ver a bolsa, ele rapidamente entendeu, porque nos últimos dias Lenatus também o estava pressionando com a ideia de fugir. Esse cara acabou sendo muito melhor do que ela inicialmente pensou. Ele imediatamente começou a cuidar de sua irmã. Eles começaram a se despedir, e Stella disse que Lenatus sempre seria sua irmãzinha. Ela sabia que seria difícil e disse para ela mandar mensagens a qualquer hora. No romance, Stella concorda em fugir para proteger sua irmãzinha. Essa garota sempre viveu por Lenatus, protegendo-a do pai delas. Então, Lenatus queria que ela fosse feliz. E, para que isso acontecesse, ela decidiu assumir o destino amargo que estava reservado para sua irmã mais velha. Ao se despedirem, as garotas se abraçaram, desejando boa sorte uma à outra e dizendo para se cuidarem. Depois disso, Stella e Amuel começaram sua jornada, e Lenatus os observou por um tempo. Sozinha, a garota finalmente cedeu à sua turbulência interna e sentou-se, pois suas pernas estavam tremendo. Mas o importante é que sua irmã agora está segura, e ela mesma tem um trabalho realmente importante a fazer. Lenatus estava agora determinada a colocar seu pai na prisão para que ele pagasse por seus pecados. A verdade é que o pai não odiava realmente Stella. Ela apenas recebia as broncas porque estava sempre por perto de Lenatus. Era a filha mais nova que ele realmente odiava, porque ela era a cara da mãe delas. A mãe morreu logo após dar à luz sua segunda filha. E, diferente de sua irmã, Lenatus nem sequer se lembrava do rosto dela. Mas nada disso importava mais para ela. De volta em casa, Lenatus conseguiu trancar seu pai no próprio quarto, o que, sim, o deixou furioso. Ele ficou inconsciente a noite toda, depois acordou enfurecido, sem entender por que a porta não abria. De acordo com a trama, hoje era o dia em que alguém deveria aparecer e bater na porta dilapidada deles. E quando Lenatus foi atender, como esperado, havia um jovem com um monóculo. Esse cara, assistente do Duque, estava procurando uma garota de cabelo rosa e não podia acreditar que ela estava naquele muquifo. Lenatus já sabia por que ele estava lá. E também notou como ele começou a observá-la. Acontece que cabelo rosa é extremamente raro nesse mundo. Embora ela soubesse que seu cabelo era especial antes de perder as memórias do romance, ele na verdade tem poderes de charme mágico. Então, esse cara apareceu, disse que seu nome era Arial e que trabalhava para o Duque. No romance, ele fez a protagonista refém e a forçou com ameaças a ir com ele até o arquiduque. Lenatus não ficou surpresa ao vê-lo em sua porta, mas perguntou por que o arquiduque Curiol enviou. O cara pediu para conversar um pouco e queria que ela fosse com ele. Foi quando seu pai começou a gritar, xingando e chamando suas filhas de nomes, dizendo que elas pagariam pelo que fizeram. A garota se sentiu meio constrangida. Honestamente, ela preferiria que seu pai estivesse dormindo agora. Ela explicou ao visitante que era apenas seu pai e que ele não deveria dar atenção. Mas percebeu que o cara gritando estava trancado e que seus gritos claramente incomodavam Lenatus. Ela foi direta com seu convidado, dizendo que seu pai fica um pouco louco quando bebe. Mas ele não parecia se importar. Ele tinha sua própria agenda e a expôs para a garota, dizendo que ela precisava ir com ele até a propriedade do arquiduque. Era exatamente o que Lenatus queria, e agora ela podia fingir surpresa. Depois de ganhar tempo, agindo como se estivesse considerando suas opções, a garota concordou. Agora ela está a caminho da propriedade do arquiduque Queril, sem nem se preocupar em fazer as malas para a viagem. Quando chegaram, ela pediu para ficar para trás. Disse que acabou de se lembrar de algo e precisava resolver. No romance, o primeiro encontro de Stella com o protagonista aconteceu em uma sala pequena, mas o lugar para onde a levaram parecia mais uma prisão subterrânea. Além disso, 2 guardas armados com lanças estavam grudados neles como cola. Arial ignorou a pergunta da garota e apenas lembrou que ela tinha uma tarefa. Lenatus ficou desconcertada, mas percebeu o quão assustada Stella devia ter ficado, entrando ali às cegas. A masmorra nem foi mencionada até a segunda metade do romance, mas poderia ser apenas uma sala normal, certo? Tentando se acalmar, ela de repente teve uma ideia, mas então foi empurrada para o canto da cela. Naturalmente, ela ficou furiosa. Mas apenas repetiram que ela tinha uma maldita tarefa. Ela precisava acalmar um cara que estava trancado naquela masmorra. Então, o assistente e os guardas saíram e trancaram a porta atrás deles, deixando-a completamente sozinha.
Lenatus imediatamente começou a bater na porta, exigindo um tempo para se preparar para o encontro, mas ninguém respondeu. E então ela ouviu outra porta render ao abrir silenciosamente atrás dela. Lenatus só podia estar ali no lugar de sua irmã por um motivo: ela não era sua irmã. Stella e ela só tinham a cor do cabelo em comum. Eram completamente diferentes em todos os outros aspectos. Olhos diferentes, personalidades diferentes. Além disso, Lenatus é uma lutadora, e o Duque provavelmente não vai gostar disso, o que significa que ele não vai se apaixonar por ela. Ele não ficará obcecado, e ela está caminhando para um final ruim. O gosto das pessoas não muda assim. Ela gosta de caras musculosos que podem cortar um tronco ao meio com um só golpe. Mas todos os caras da vila eram, infelizmente, mais fracos que ela. Eles mal conseguiam carregar 4 sacos de uma vez. Um dia, Lenatus até gritou brincando pela janela, chamando por seu namorado monstro forte. Mas isso não significava que ela realmente queria um cara que fosse um monstro e que, por acaso, estava entrando na sala naquele momento, o que a assustou completamente. Ela sabia que ele era o arquiduque, mas naquele momento ele parecia uma fera aterrorizante. Esse cara, o herdeiro do arquiduque, o protagonista do romance, Theodore de Cario. Claro, ele estava completamente louco naquele exato momento, e Lenatus sentiu seu estômago revirar. Então, ela se lembrou de que Theodore veio com tudo para cima de Stella quando se conheceram. Tipo, ele a atacou diretamente. E agora o arquiduque estava fazendo o mesmo, assustando Lenatus até a morte. No romance, Stella ficou desconcertada com o contraste entre o rosto bonito dele e seus olhos vermelhos enlouquecidos. E enquanto ela estava completamente confusa, Theodore se aproximou dela. Depois disso, ele a atacou, cravando os dentes em seu pescoço e começou a sugar seu sangue. Sabendo como a história segue, Lenatus pulou para trás no momento em que o arquiduque parecia que ia atacá-la. Ela percebeu com horror que quase foi comida, literalmente, e isso a deixou arrepiada. Theodore só conseguiu arranhar seu braço, mas ela não estava muito preocupada com isso. E agora ele estava parado perto da porta, mastigando um pedaço de pano ensanguentado, e sua cabeça lentamente se virou para ela. Do nada, ele disse que sua prisioneira tinha um cheiro doce, mas soou como se viesse diretamente do inferno. Mas o fato de ele estar falando significava que estava acordado, e Lenatus não ia desperdiçar a oportunidade. Colocando seu rosto mais doce, ela implorou para que ele apenas conversasse com ela para começar. Ele apenas rosnou, ainda um monstro, querendo atacar novamente, mas Lenatus começou a recuar. Só que aquela é uma cela pequena. Não há onde se esconder, e ela não pode continuar correndo para sempre. Ela precisava se controlar. E então se lembrou das palavras de Emuel sobre como, ao encontrar um predador, você não pode virar as costas ou nem pensar em correr. Você tem que olhar diretamente nos olhos dele e recuar lentamente, aumentando a distância entre vocês. Mas o mais importante é olhar para o predador como se você não estivesse com medo algum, mesmo que seja difícil. Lenatus decidiu tentar, e virando-se para o arquiduque, ela o encarou ferozmente. E, surpreendentemente, funcionou, porque o monstro pareceu um pouco desconcertado, e ela começou a recuar lentamente. Acho que não existe situação sem esperança. Tudo o que ela precisava fazer era esperar que os homens dele aparecessem. Nesse momento, Lenatus escorregou e começou a cair para trás, e Theodore avançou sobre ela. O corpo da garota pulou de medo novamente quando percebeu que o conselho de Emuel não tinha funcionado. Naquele momento, algumas gotas de seu sangue atingiram o chão frio de pedra, mas Lenatus conseguiu estender as mãos, agarrou o braço de Theodore com uma, e sua outra mão acabou no caminho de suas mandíbulas, e ele cravou suas presas nela. A garota estava aterrorizada. Ela podia ouvi-lo engolindo seu sangue avidamente, e esses goles ecoavam nas paredes frias. Lenatus mal teve tempo de se despedir de sua irmã em sua mente, percebendo que ia morrer de uma forma tão estúpida. Mas então ela sentiu que o aperto do arquiduque começou a enfraquecer. A garota ficou completamente confusa, sem entender por que ele estava ficando tão calmo de repente. Quer dizer, Theodore deveria ser o cara principal que enlouqueceu, agindo como um monstro total. No romance, ele ataca a heroína para saciar sua necessidade. Isso é tudo o que importa para ele. Mas agora, com Lenatus tão perto, ela podia ver os pequenos cortes ao redor da boca dele. Ela notou unhas quebradas em suas mãos. Ele claramente estava arranhando as paredes, lutando contra sua loucura.
Lenatus agora sentia que esse cara estava sofrendo sozinho, e isso de repente a lembrou de sua infância. Seu pai a trancava em um armário escuro, e ela implorava por perdão, só querendo ser libertada. Era escuro e aterrorizante. As lágrimas da garotinha não paravam, e ela continuava chamando por sua irmã. Ela se lembrou de tudo isso porque o Theodore à sua frente não era o cara do romance, assim como ela naquela época. Ele estava preso em um lugar escuro, completamente sozinho. Ele era apenas uma criança que perdeu a mãe. Então, Lenatus decidiu tentar ser um pouco gentil com ele. Enquanto ele ainda sugava sangue de sua mão, ela envolveu os braços ao redor do pescoço dele, dizendo para ele se acalmar, que não doía. Ela nem sabia por que fez isso na hora, e até pensou que Theodore a havia hipnotizado com seus olhos, mas eles ficaram assim por um tempo. Então, Lenatus percebeu que ele simplesmente ficou imóvel. Ela achou que ele tinha caído no sono ou desmaiado e tentou chamá-lo, mas o cara apenas deslizou suavemente para o chão, parecia que a fera dentro dele se acalmou com seu sangue. Mas no romance, ele atormentou Stella até o amanhecer, até que ela desmaiasse, e agora ele se acalmou e adormeceu após apenas um pequeno gole de sangue. Lenatus notou algumas outras diferenças também. Ela até se perguntou se tinha entendido o gênero errado, e nesse momento, uma bolha rosa apareceu na câmara. A garota não notou imediatamente porque estava perdida em pensamentos, olhando para o rosto bonito do arquiduque. Mas quando aquele tubérculo começou a falar com ela, os cabelos de Lenatus se arrepiaram como se ela tivesse visto um fantasma. Ela estava muito assustada. Era como se um personagem tivesse entrado no tipo errado de história. Não havia menção alguma de criaturas mágicas ou monstros no romance da família Queril. A família Queril sofria de loucura por gerações, e quando isso se manifestava, os olhos de uma pessoa brilhavam em vermelho. Pode ter parecido que magia e maldições existiam nesse mundo por causa disso, mas o livro nunca falava sobre isso. Mas agora, bem na frente de Lenatus, estava esse tubérculo rosa estranho com olhos e boca. E então a garota percebeu que era um slime, mas pela reação do tubérculo, ficou claro que ela odiava esse nome. Ela explicou que pertencia à ordem mais alta de seres mágicos, e um apelido como esse realmente a irritava. Uma Lenatus totalmente chocada se lembrava distintamente da descrição de tal criatura de sua vida passada, e era definitivamente um slime. Mas ela ainda decidiu perguntar ao tubérculo como poderia chamá-la para não irritá-la. O tubérculo sorriu e se apresentou como um Scion, mas isso não foi informação suficiente para a garota. Ela continuou insistindo, tentando descobrir que tipo de ser era esse Scion. Pediu desculpas pelo interrogatório e explicou que era humana e seu nome era Lenatus Grácia. Quando perguntou o que era um Scion, a cela ficou em silêncio por um momento. A garota agora estava convencida de que era um slime, e a masmorra imediatamente se encheu com a indignação de Scion. Para esclarecer, Lenatus perguntou que tipo de criatura mágica ela realmente era e a que raça pertencia. Sem resposta, o tubérculo apenas repetia que não era um slime, era um Scion. Irritada, declarou que não estava chegando a lugar nenhum com essa humana e virou-se para sair. A garota se sentiu um pouco mal pela situação constrangedora. Não tinha intenção de ofender a criatura. Abaixando suavemente a cabeça do arquiduque de seu colo, decidiu alcançar o tubérculo, mas quando olhou para trás, a criatura já havia desaparecido. Lenatus suspirou profundamente, lembrando que queria ajustar um pouco a trama, mas parecia que a havia mudado demais. Um pouco antes, o arquiduque acordou em seu escritório, e sua garganta imediatamente pareceu estar em chamas. Ele tossiu forte e começou a chamar por ajuda imediatamente, pois se sentia péssimo. Quando Theodore olhou para cima, viu seu pai sentado por perto, observando-o em silêncio. Então, seu pai se levantou e exigiu que o filho não perdesse a cabeça e lembrasse como seu irmão mais velho morreu. Theodore tinha que se controlar se não quisesse acabar da mesma forma. Ele foi estritamente proibido de matar a feiticeira, e essa foi a última coisa que ouviu de seu pai antes de perder o controle. E não soou como um conselho que um pai dá ao filho por preocupação ou um aviso. O arquiduque mais velho apenas entregou friamente um aviso que era basicamente uma ordem. Theodore sabia muito bem que seu pai não tinha nenhum apego por ele. Nunca ouvirá uma palavra gentil do homem, mas por algum motivo esperava que dessa vez fosse diferente, mas isso era apenas um efeito colateral de estar assustado com as presas que surgiram de repente e a dor das garras longas. Eles eram família, e seu pai já havia passado por isso antes. Mas ele nem disse ao filho que a dor passaria. Theodore realmente queria ouvir essas palavras naquele momento, mas era estúpido esperar por isso. O duque achava que seria melhor estar morto.
E agora ele estava dormindo, sonhando com a voz de uma garota. Ela dizia que não estava com dor, e por algum motivo, isso o acalmava. Theodore acordou em seu quarto, embora não tenha percebido imediatamente onde estava. Além disso, ele sentia que não estava mais com dor. Foi quando seu assistente preocupado se aproximou. Ele imediatamente começou a perguntar como ele estava se sentindo. Theodore notou que suas presas haviam sumido e suas mãos estavam funcionando bem. Ele concluiu que a feiticeira estava por trás disso e imediatamente começou a perguntar onde ela estava. Parecendo um pouco culpado, o assistente explicou que a deixaram na cela porque não sabiam o que mais fazer com ela. De repente, o arquiduque pulou da cama e correu para a porta, assustando seu assistente. Ele ficou em pânico porque poderia ter bebido muito do sangue dela, já que estava completamente fora de si na ocasião. Por algum motivo, ele estava realmente com medo de tê-la machucado gravemente. Ao abrir a porta da cela, viu a garota de cabelo rosa de costas para ele. Theodore ficou um pouco surpreso, e Lenatus explicou que estava esperando por ele para perguntar por que a estava atormentando assim. Eles a arrastaram para lá, prometendo um lugar para dormir e comida, mas ela era apenas um cachorro em uma gaiola. É extremamente desconfortável dormir no chão de pedra, e o ar mofado é simplesmente impossível de respirar. Então, ela começou a gritar ainda mais alto, dizendo, até prisioneiros deveriam receber comida pelo menos 2 vezes por dia. O duque ficou completamente atônito. Ele até se perguntou se a garota tinha batido a cabeça ou algo assim. Lenatus simplesmente explodiu. Ela estava furiosa porque alguém forçaria outra pessoa a passar fome. Eles só a tiraram do mestre Theodore naquela manhã e a deixaram naquele porão gelado. E se ela morresse de fome ali, não poderia mais ajudá-lo. Em um ataque de raiva e com a iluminação fraca, a garota não reconheceu imediatamente quem tinha vindo até ela. E quando ele começou a falar sobre como ela estava insatisfeita com muitas coisas, sua voz soava como a de um típico garoto bonito. Acalmando-se um pouco, ela olhou mais de perto e viu que o próprio Duque Theodore estava diante dela. Ela achava que o assistente dele viria buscá-la, mas por algum motivo, o jovem mestre veio pessoalmente. Além disso, ele parecia muito melhor. Seus olhos voltaram a uma cor normal, então parecia que ele finalmente havia saído do transe. Enquanto ela o observava, o Duque Theodore perguntou por que ela ficou em silêncio de repente. Mas então ele mesmo percebeu. Provavelmente, ela nunca tinha visto um monstro como ele antes. Na noite passada, ela o viu como uma criança, perdida e longe de casa, como uma brasa frágil brilhando em uma floresta escura. Tão frágil, na verdade, que Lenatus, sem nem perceber, tentou protegê-lo. Mas o olhar que ele tinha agora era como o de um adolescente rebelde, e se você o tratasse mal, as coisas ficariam feias rápido. Theodore achava que a garota estava em silêncio porque estava aterrorizada. Mas pensar assim poderia transformá-lo no vilão. A garota não queria que ele seguisse esse caminho sombrio e soltou que na noite passada ele era como um coelho. O arquiduque não entendeu o que sua prisioneira estava insinuando, mas então ela percebeu que tinha errado também. Em romances, os personagens principais geralmente são como predadores. Lenatus imediatamente começou a se desculpar com Lord Theodore e retirou o que disse sobre o coelho. É que coelhos também têm olhos vermelhos, mas não são assustadores. Na verdade, são super fofos. Então, ela achou que o cara também era meio fofo, o que Theo achou estranho ouvir. A garota estava totalmente tropeçando nas palavras. O arquiduque não era apenas fofo, ele era simplesmente lindo. Além disso, assim que começou a se sentir melhor, ele de repente parecia ter saído direto de um romance. Agora ele estava dando a ela um olhar predatório, e sua voz ainda rouca só o tornava mais atraente. Mas Lenatus estava feliz que Theo não fosse seu tipo, porque ela gosta daqueles caras grandalhões que abanam o rabo como filhotes. Enquanto pensava que eles eram incompatíveis, o Duque pediu que ela explicasse o que fez com ele na noite passada. Mas Lenatus retrucou com a mesma pergunta, apontando para a ferida em seu braço onde ele bebeu sangue. Theo ouviu que ela não tinha outros ferimentos e ficou surpreso, e ela percebeu que ele não se lembrava de nada porque estava fora de si. Embora ele pudesse estar se perguntando como ela acabou completamente bem depois de tudo isso. Isso não era bom, porque se ele começasse a desconfiar dela, não confiaria nela. Ele pode ir atrás de outra garota de cabelo rosa, especificamente aquela chamada Stella Grácia. E Lenatus passou por todo aquele trabalho para convencer sua irmã a fugir para que ela pudesse viver uma vida melhor longe dali.
Então, ela começou a quebrar a cabeça, tentando lembrar como a protagonista agiu no romance depois que o herói bebeu seu sangue. Lembrando que ela desmaiou, Len começou a agir como se estivesse se sentindo mal, como se sua cabeça estivesse girando. Tudo isso enquanto dizia que o Duque bebeu muito do seu sangue na noite passada, e isso realmente a enfraqueceu. Agora era a hora de desmaiar. Mas a garota estava um pouco confusa sobre como fazer isso direito. Provavelmente apenas o suficiente para cair. E de repente, ela caiu no chão com um estrondo. Bateu o tornozelo quando caiu, mas precisava aguentar e não fazer barulho. Apesar de doer muito, ela não podia deixar transparecer que estava fingindo. E Theodore apenas ficou ali em silêncio, provavelmente acreditando. Então, Lenatus ouviu ele ordenar aos servos que levassem a prisioneira para seu quarto. A garota estava se parabenizando por suas habilidades de atuação, quase uma pena estar presa naquele porão. Espiando por uma pequena fresta nas pálpebras, Lenatus verificou os sapatos, depois fingiu acordar. O arquiduque estava agachado bem na frente dela, implorando para que ela acordasse. E ela simplesmente disse que queria caminhar. E então saiu correndo da cela, embora, quem sabe o que ela estava pensando. Theodore não conseguia entender como ela se recuperou tão rápido a ponto de realmente correr. Não deveria ser possível depois de uma noite em um porão com um monstro como ele, mas ele não achava que ela estava fingindo. Foi quando ele se lembrou de ter dito a ela, enquanto ela ainda estava desmaiada, que ela deveria se levantar se tivesse alguma consciência e percebeu que essa garota definitivamente não conseguia fingir, mas ele achou isso meio engraçado. Theodore até ficou feliz por não tê-la machucado, pelo menos não gravemente. Ainda assim, ele sabia que para uma garota que foi jogada em uma masmorra, as coisas provavelmente pareciam completamente diferentes. Lenatus não estava planejando fugir da propriedade, e eles não a deixariam de qualquer forma, mas ela conseguiu seu próprio quarto. A cama era tão macia que ela quase esqueceu que passou a noite em uma masmorra. Ela saiu de lá com Theodore, e Aria a levou para o quarto de hóspedes onde ela viveria agora. O quarto era tão grande que era maior que toda a casa dela. Com todo esse luxo, Lenatus até esqueceu de reclamar. Tudo era feito de coisas caras. Além disso, eles a alimentaram e trataram seu braço. Um pouco depois, trouxeram para Lenatus um vestido realmente bonito, embora fosse um uniforme de empregada. Aria a designou para servir como empregada do jovem duque. Suas funções também incluem servir chá ao mestre, mas principalmente ela tem que acalmar seus ataques de loucura, e ela precisa aceitar que deve usar o uniforme o tempo todo porque a condição do mestre é um segredo. Mas ela estava simplesmente encantada com o vestido, o que meio que surpreendeu. Mesmo que essa situação funcionasse para ele, Lenatus nunca esqueceria o jeito que ele olhou para ela como se ela fosse uma completa idiota. Ela absolutamente amava a fita e as mangas bufantes do vestido. Além disso, era feito de um tecido macio e lindo. Ela não conseguia entender por que alguém não gostaria de usá-lo, especialmente porque ela mesma só tinha 2 vestidos novos. Sua mãe fez o primeiro há muito tempo, e sua irmã fez o segundo depois de comprar um tecido bonito. Ambos foram presentes de aniversário. E esse segundo vestido era exatamente o que ela estava usando agora, coberto de manchas de sangue, poeira e sujeira, e rasgado em alguns lugares também. Ela colocou o vestido para parecer apresentável para Theodore, porque era a melhor coisa que possuía. E agora Oria insistia que ela o jogasse fora, mas Lenatus recusou, porque sua irmã ficaria furiosa. Stella deveria estar originalmente neste quarto, deitada inconsciente na cama. O médico da família estaria inclinado sobre ela, parecendo extremamente preocupado com seu estado fraco. Agora, Stella deveria estar perfeitamente bem com Emuel, e Lenatus realmente esperava que ela estivesse bem. Apertando seu novo uniforme, a garota continuou pensando na irmã por um tempo. Lágrimas brotaram em seus olhos contra sua vontade, e aquele slime rosa apareceu novamente, sem entender por que ela estava chorando. Naquele momento, Lenatus sentiu a lágrima que havia se acumulado no canto do olho simplesmente desaparecer. Isso a surpreendeu, assim como o fato de que o slime entrou no quarto de uma maneira estranha, mas ele lembrou que vinha de uma linhagem mágica, e para o grande Skion, portas não são obstáculo. Então, Lenatus percebeu que essa criatura podia se teletransportar. Ela imaginou que, como havia monstros neste mundo, também poderia haver magia. Imediatamente, Lenatus perguntou se Skion poderia teletransportá-la até sua irmã, mesmo que por apenas um segundo. Com uma expressão séria, a bolha rosa declarou que isso era impossível.
Pensando que poderia ser por causa da conversa de ontem, a garota pediu desculpas por seu comportamento, mas disse que realmente precisava encontrar sua irmã. Então, ela começou a perguntar qual era o motivo da recusa, até pensando que poderia ser algum tipo de limitação mágica. Talvez ela tenha sido rejeitada porque não é a protagonista, quando de repente Skion admitiu que não fazia ideia de como fazer isso. Lenatus ficou totalmente desanimada. As coisas não estavam fazendo sentido. Como diabos aquele slime entrou ali, afinal? Então, ele explicou que se espremeu por uma fresta na porta. Ser pequeno tem suas vantagens, sabe, mas agora isso colocava em questão toda a história da grande linhagem mágica. Acontece que ele era apenas um slime comum. Ele então confessou que estava seguindo um doce aroma. Isso era estranho, porque não havia doces por perto. Mas o mesmo cheiro o levou até ela ontem também. Agora ele estava concluindo que o cheiro vinha realmente da garota de cabelo rosa. Ele estava tão encantado com o cheiro que simplesmente pulou no colo de Lenatus sem nem pedir. Skion ignorou completamente as perguntas dela, apenas continuava repetindo o quão incrível era o aroma. Foi quando ela se lembrou de que o Duque Theodor disse algo semelhante sobre ela na noite passada. Aquele cheiro que vinha dela. Provavelmente só coisas que não são humanas conseguem percebê-lo. Ela quebrou a cabeça, tentando lembrar se o romance mencionava algo sobre aromas. Então, o slime começou a se contorcer e a se esfregar em seu colo como um gatinho. Naquele momento, ela achou isso incrivelmente fofo, quase assustadoramente fofo. E aquele momento agradável foi completamente arruinado quando o slime de repente ofereceu que ela o servisse. Isso a irritou imediatamente, e ela jogou a coisa para longe. O slime grudou na porta como catarro espalhado. Deslizando para baixo, Skion começou a reclamar sobre como ser seu servo era uma honra altíssima. Mas Lenatus não estava comprando isso. Então, o slime simplesmente confessou, admitindo que realmente queria estar perto do que estava emitindo aquele aroma incrível. Foi por isso que ele ofereceu que ela o servisse, para que estivesse por perto o tempo todo. Mas isso só deixou Lenatus ainda mais furiosa. Isso a faria sentir como um brinquedo para essa criatura. Ela não podia acreditar que alguém sugeriria isso. Então, ela se lembrou de que ele não era alguém. Sua fúria só aumentou quando Skion acrescentou que a apoiaria. Sua recusa obstinada a fez parecer uma verdadeira dor de cabeça para a criatura, então ele perguntou o que ela sugeria. Então, Lenatus propôs que fossem apenas amigos. Amigos podem visitar uns aos outros quando quiserem, certo? Um sorriso se espalhou pelo rosto do slime a cada fração de segundo, mas ele não conseguia entender como uma humana ousava sugerir isso. Ainda assim, ele apreciou a coragem de Lenatus e concordou em aceitar sua oferta. Um pouco depois, um servo bateu na porta do escritório do jovem mestre Theodor. Ele entregou um envelope, explicando que Lenatus Grácia pediu que ele entregasse a carta com urgência. Ela a escreveu rapidamente enquanto Oria saía do quarto e conseguiu entregá-la a ele. Ambos os homens começaram a ler o que estava escrito, mas o significado do texto lhes pareceu totalmente bizarro. Além disso, o arquiduque achou que o texto era longo demais para ter sido escrito às pressas. Lenatus começou dizendo que tinha algumas perguntas para ele. Primeiro, ela queria saber há quanto tempo ele estava louco. Ela também perguntou se havia algum sintoma antes de um episódio, como se seus olhos doíam ou seus dentes coçavam. Ela até perguntou quanto tempo durava o episódio, tudo para que pudesse estar devidamente preparada para o encontro deles. Lenatus terminou implorando que ele respondesse a carta, e enquanto Theodor lia, Oria estava surtando com a ousadia dela. O que mais o irritou foi que a garota ousou chamar o mestre de insano. O próprio Theodor achou que essa prisioneira estava definitivamente fora de si, especialmente porque ela desenhou símbolos estranhos no final. Só mais tarde Lenatus percebeu que quase ninguém neste mundo conheceria aquele símbolo. O slime começou a zombar de sua estupidez, mas ela estava mais preocupada com o fato de que sua mão, na marca da mordida, estava começando a doer. Talvez o analgésico tivesse passado, embora Lenatus pudesse estar apenas funcionando na adrenalina. Eu quero dizer, eles cravaram os dentes no braço dela para beber seu sangue. Foi um milagre ela ter aguentado. Foi quando Lenus notou que o slime estava realmente preocupado com ela, o que a pegou totalmente desprevenida. O pequeno até parecia triste, então ela começou a tentar tranquilizá-lo, dizendo que não doía nada. Aquilo a lembrou de quando seu pai jogou um banquinho nela, e ela quebrou o braço tentando se defender. Aquilo foi muito pior.
Mas ela superou, então essa mordida não era nada, de verdade. Skip pulou de volta no colo dela, pensando que ela estava fingindo, e tentou acariciar sua mão. Lenus tentou tirá-lo, mas acabou gostando de como ele se esticava como uma bola de estresse macia e maleável. Por um tempo, ela apenas amassou e esticou o slime. Isso a ajudou a relaxar e até fez a dor parecer menos intensa. Ainda assim, ela estava preocupada que, se Theodore tivesse outro episódio, ela teria que oferecer o outro braço. Não queria ficar sentindo dor o tempo todo, então precisava encontrar uma solução diferente o mais rápido possível. De repente, ela teve uma ideia genial de se preparar antes e armazenar o sangue em uma bolsa, como uma doação de sangue. Mas não havia como terem essa tecnologia aqui. Este é um mundo de fantasia com monstros, não medicina moderna. Precisava pensar em outro plano. Então, Lenus começou a quebrar a cabeça tentando lembrar do romance. Mais adiante na história, a protagonista começou a compartilhar fluidos de uma forma diferente. E, em vez de dor, ela começou gradualmente a sentir prazer. Essa forma diferente era que a heroína se tornou a boneca do Duke Cole. De jeito nenhum Lenus faria isso. Theodore não era o tipo dela, e ela tinha certeza de que acabaria com um cara alto e musculoso no futuro. Ela precisava encontrar um fluido diferente, algo fácil de compartilhar. Então, Lenus decidiu experimentar com o slime, sugerindo que ele bebesse lágrimas de alguém. Com total nojo e indignação, Cian declarou que mataria qualquer um que tentasse obrigá-lo a fazer isso. Em seguida, Lenus sugeriu beber um pouco de suor. Mas, se você forçar um slime a beber isso, ele te mata 2 vezes. Foi quando ela percebeu que ninguém toparia isso. E foi aí que Skion percebeu que essa garota estava tentando embebedá-lo com suas lágrimas e suor. Mas Lenus ignorou completamente o desabafo dele e continuou pensando, ainda tentando decidir entre suor ou lágrimas, já que o slime só ameaçou matá-la uma vez por causa das lágrimas. O slime ficou super entediado de ser ignorado e decidiu dar o fora. Então, Lenus lembrou da irmã, e de como sair com ela recentemente foi a coisa mais triste de todas, o rangido de uma porta e passos a tiraram do transe. Ela virou a cabeça e viu o próprio Duque Theodore parado ali, dando a ela um olhar estranho. A garota ficou apavorada, sem saber por que ele estava ali e até pensou que ia ter um ataque. A verdade é que Theodore só apareceu para ver se ela estava bem. Ela não estava respondendo à porta, que estava entreaberta. De qualquer forma, ele lembrou da história de Ord sobre como as coisas eram complicadas na casa dela. A casa delas ficava bem na periferia da vila, um verdadeiro muquifo caindo aos pedaços. Os móveis e tudo dentro não eram grande coisa também. Ord disse que a moça morava com a irmã e um pai alcoólatra. Mas, quando ele chegou lá, o pai estava trancado sozinho no quarto, e ninguém sabia onde a irmã estava. Ela também mencionou que o vestido que usava na propriedade significava muito para ela. E agora Theodore estava olhando para aquele mesmo vestido, que parecia mais um trapo. Ele não conseguia entender por que ela se importava tanto com ele. Então, percebeu que poderia ter rasgado o vestido naquela noite. Agora, ele notou que o rosto dela estava um pouco inchado, imaginou que ela esteve chorando e se perguntou por quê. Na verdade, Lenus estava preparando uma dose para dar a ele mais tarde, mas não tinha como contar isso agora. Ela só disse que estava pensando na família e ficou muito triste, o que, honestamente, não era mentira. Lembrando que o pai dela era alcoólatra, Theodore concluiu que não era por causa dele, então ela estava chorando pela irmã. Parecia que elas eram muito próximas, e ele percebeu que o vestido que ela tanto valorizava era um presente da irmã. Enquanto isso, Lenus estava surtando, sem saber por que o Duque estava parado ali em silêncio, como se tivesse descoberto o plano dela. Ela estava tentando inventar uma desculpa quando, de repente, Theodore estendeu a mão e limpou uma lágrima do olho dela. Inclinando-se um pouco, ele admitiu que estava preocupado com como ela estava. A garota congelou, completamente desconcertada. Tudo em sua cabeça estava uma bagunça agora. Parecia que o momento em que ele tocou seu rosto durou uma eternidade. Ao mesmo tempo, ela estava com medo de que o arquiduque tivesse descoberto seu plano de alimentá-lo com suas lágrimas. Mas, se não era isso, ela não entendia por que ele estava preocupado. Mesmo que os protagonistas sejam sempre perspicazes, agora Lenus estava perdida, sem saber o que fazer. Ela até pensou em se desculpar, mesmo que as suspeitas de Theodore ainda não estivessem confirmadas. A coisa mais fácil agora era se fazer de boba, então ela apenas perguntou o que ele estava fazendo ali.
Depois, mencionou a carta que enviou por Oria e se perguntou se o duque a tinha recebido. Theodore admitiu que a recebeu, mas que ela levantou algumas questões para ele. Ele tirou a carta do bolso, e uma onda de medo tomou conta dela. Ela poderia ter escrito algo imperdoável, mas então o arquiduque apontou para uns rabiscos e símbolos estranhos, perguntando o que eram. Lenuz explicou que eram Smileys. Ela até mostrou como ficava em seu rosto, semi-cerrando os olhos. Mas Theodore ainda estava um pouco confuso. Lena diz, naquele momento, via o rosto de um cara que, pela primeira vez na vida dela, simplesmente não entendia nada. Ainda assim, ela estava feliz por terem mudado de assunto e esquecido completamente as lágrimas. Então, Theodore tirou uma bolsa de dinheiro do bolso. O suficiente para um vestido novo. Isso era para compensar por ter estragado a roupa que Lenils estava usando agora. O duque admitiu abertamente que sabia o quanto aquele vestido significava para ela, então exagerou no dinheiro. Julgando pela bolsa, devia haver cerca de 2 milhões de L ali. E ela dizia que o vestido não valia tanto assim. Esse dinheiro poderia comprar não apenas um vestido melhor, mas uns 20 vestidos bem chiques. Além disso, a quantia era o dobro do salário dela. E sua família poderia viver com isso por 2 meses inteiros. Lenuz não podia aceitar tanto dinheiro, pensando que poderia ser uma armadilha, e disse que era demais. Mas Theodore apenas disse, você não pode colocar um preço em algo que é querido pelo seu coração. Suas palavras soaram genuínas, e Lenuz, agradecida, disse que aceitaria a compensação. Ao mesmo tempo, pensou em guardar o dinheiro para que, mais tarde, pudesse viver feliz com sua irmã. E, depois desse presente, o arquiduque esperava que sua cativa não estivesse mais triste o suficiente para chorar. A garota estava genuinamente empolgada por receber aquela quantia enorme de dinheiro e agradeceu novamente. Theodore até gostou de ver a garota sorrir agora, mesmo ela tendo chorado há pouco. Ela parecia um completo mistério para ele agora, como se qualquer coisa pudesse acontecer. E ele ainda se lembrava dela o chamando de coelhinho fofo. Depois que o arquiduque deu a ela 2 milhões de L, a garota começou a treinar trabalho secreto por 2 horas por dia. O resto do tempo, Lenuz fazia o que se poderia chamar de autocuidado, o que basicamente significava que ela estava apenas relaxando. Ela passava o dia todo só comendo e dormindo, o que a maioria das pessoas consideraria o emprego dos sonhos. Lenuz poderia ter vivido assim para sempre, e até começou a se sentir um pouco culpada por causa de sua irmã. Mais uma vez, antes de dormir, pensando em Stelle, Lenuz percebeu que haviam se passado exatamente 10 dias. Theodore ainda não a havia chamado para uma sessão de chupar sangue, e o silêncio estava começando a incomodá-la. O silêncio no quarto foi interrompido por um som de farfalhar, e ao se virar, Lenuz viu que Skin havia aparecido novamente. Por algum motivo, o rostinho do Slime parecia infeliz. Embora a garota ainda não tivesse dito nada a ele, Skinna já sabia que ela estava estressada novamente por causa daquele cara. O Slime acidentalmente espiou quando confundiu os quartos. Lenuz descobriu que Theodore estava dormindo na hora, mas ficou irritada porque o Slime chamou o mestre de cara. Seu primeiro pensamento foi que Skin poderia ser um Slime fêmea, mas provavelmente não era. Então, ela explicou que não se pode chamar as pessoas de caras e garotas e pediu que ele pelo menos chamasse o mestre de homem. O Blob Rosa concordou e, orgulhoso, anunciou que também era um slime macho. Quando descobriu que Skin era macho, Lenuz ficou chateada por algum motivo e até se sentiu desconfortável. Mas essa não era sua principal preocupação, e ela apenas foi dormir, deixando o slime ficar na cama. Na manhã seguinte, a mansão estava bem animada. Uma jovem criada entrou no quarto de Lenuz e começou a chamá-la suavemente da porta, tentando acordá-la. Lenuz estava murmurando o nome de sua irmã enquanto dormia quando ouviu a voz de uma garota dizendo para ela acordar. Ela pulou da cama, totalmente confusa, sem entender o que estava acontecendo ou porque havia outra pessoa em seu quarto. Diante dela estava uma jovem bem assustada, com rabos de cavalo e olhos arregalados de choque. Quando Lenuz perguntou quem ela era, a criada explicou que seu nome era Clary e que trabalhava ali como serva. Então, ela explicou que o arquiduque Caril estava retornando de uma inspeção em suas terras, e todo o pessoal precisava saudá-lo. Clary estava falando do pai de Theodore. Ele é o atual chefe da família e um cara muito famoso no país. Além disso, ele tem um poder quase igual ao do imperador, mas é muito mais conhecido por ser um canalha cruel. Famílias que o enfrentaram foram dizimadas, homens vendidos como escravos, mulheres vendidas para bordéis.
No campo de batalha, Cariu não mostrava misericórdia, decapitando toda a família real de um reino vizinho. Ele pendurou suas cabeças nos portões do castelo, e não há ninguém no país que não conheça o arquiduque Cariu. Lenus foi obedientemente se juntar aos outros para conhecer seu chefe de fato. O arquiduque passou pavoneando-se como um pavão, exalando uma aura de puro terror que fazia todos manterem a cabeça baixa. Então, ele parou e fixou nela um olhar aterrorizante que a fez estremecer. Seu olhar realmente parecia perfurar seus ossos, mas ele percebeu que aquela era a própria feiticeira. Lenus não sabia para onde olhar. Ela não tinha feito nada errado, mas ele a olhava como se ela não fosse nada. Tudo bem, ela dormiu um pouco demais e Clary teve que correr para acordá-la. Até ficou irritada com isso, mas se arrumou em tempo recorde e conseguiu chegar antes do arquiduque. Agora, parecia que esse cara estava prestes a puni-la por algo, mesmo ela estando de fato ajudando seu filho. De repente, Cariu apenas se virou, criando uma leve brisa. Mas Lenus estava ainda mais aterrorizada agora. Ela ouviu chamá-la de feiticeira. Sua voz não era alta, mas era absolutamente assustadora. Um arrepio percorreu a espinha da garota, mas ela não ousou dizer uma palavra. Lenus apenas observou se afastar quando Clary imediatamente lhe disse para baixar a cabeça. Estar atrasada e ousar olhar para o mestre significava uma surra séria do senhor comum. Ele estava encarando Lenus de longe, mas ela estava preocupada com algo completamente diferente. O arquiduque disse apenas uma frase, mas com um tom tão desdenhoso, olhando para ela como se fosse uma ferramenta. Ela ainda sentia aquele arrepio, mas agora era raiva, e ela nunca mais queria encontrar aquele homem. Mais tarde, Lenus começou a treinar a babá de Theodore, Rita, dizendo-lhe para memorizar tudo o que fazia. Além disso, era hora de a garota servir o chá ela mesma, já que vinha aprendendo todos os dias. Além do mais, seria a primeira vez que ela serviria chá ao mestre Theodore, e agora ela teria ainda mais com o que se preocupar. A babá bateu primeiro na porta do escritório dele, anunciando que o chá havia chegado, mas ele disse para não o perturbar. Ele disse que não queria chá, e Lenus pensou que poderia simplesmente voltar a se divertir. Mas então ela percebeu que a voz do jovem arquiduque soava como se ele estivesse de mau humor. A enfermeira Rita também percebeu que o mestre não estava no clima para chá e disse a Lenus para voltar amanhã. As criadas voltaram, mas a garota não conseguia afastar a preocupação com o jovem mestre. Para satisfazer sua curiosidade, ela perguntou à enfermeira se ela sabia o que estava acontecendo. Mas então pensou, e se Theodore estiver se transformando em demônio novamente? Então, todos estaríamos ferrados. De repente, Rita decidiu contar a novata, já que ela trabalharia lá de qualquer jeito. Ela explicou que o humor do jovem mestre mudou porque o arquiduque estava de volta. Theodore e seu pai não se dão bem, então, quando Cariu retorna, ele fica imediatamente deprimido. A ideia de que pessoas ricas podem ter relacionamentos ruins pode parecer estranha. Ei, tudo bem, porque a relação dilatada com o pai dela também era um completo desastre. Ao ouvir isso, Rita parou de repente. Parecia que ela estava louca para ouvir toda a história. Então, a garota confessou que tinha uma irmã mais velha que fazia sua vida valer a pena. Em seguida, ela se perguntou se o jovem mestre tinha outros parentes, mas a babá ficou toda estranha com isso. Rita ficou quieta por um segundo, e Lenus de repente lembrou de algo do romance. Acontece que a própria mãe do mestre Theodore o odiava e se recusava a reconhecê-lo. Ela constantemente o expulsava e até desejava que ele estivesse morto porque achava que ele era um monstro. Mas no romance, a esposa do arquiduque foi mencionada apenas de passagem, e essa foi a única vez, o que fazia sentido, já que o relacionamento de Theodore com ela era seriamente problemático. A babá contou tudo isso a Lenus também e implorou para que ela nunca, jamais, falasse com o jovem mestre sobre seus pais. Rita estava um pouco preocupada com Theodore, tendo que viver com aquela família. Então, Lenus lembrou que seu próprio pai era um tirano, mas ela superou isso graças à sua irmã. Mas o senhor Theodore não tem nenhum parente em quem possa confiar, tem? Era estranho conhecê-lo como esse cara cruel e frio que atormenta o personagem principal, mas também como uma pessoa profundamente ferida. Ainda mais estranho para Lenus era que ela estava começando a se importar tanto com ele. Naquele momento, o jovem mestre de repente teve vontade de tomar um chá para melhorar o humor. Lenus, aproveitando que estava fora do expediente, foi para seu lugar secreto no jardim. Skin havia lhe contado sobre ele, e ela podia tirar um cochilo lá em paz. Depois de aproveitar o fato de que tinha tempo naquele lugar, na sombra de uma árvore de folhas largas sobre uma grama super macia, era bom dormir a qualquer hora do dia.
Normalmente, ninguém vai lá, e é um ótimo lugar para se esconder do sol escaldante. Lenus tinha certeza de que, mesmo ela, só teria sonhos doces em um lugar como aquele. Ela estava começando a adormecer quando ouviu alguém começar a contar, quase fazendo seu coração saltar. Depois de se acalmar um pouco, ela começou a espiar pelos arbustos para ver quem estava arruinando sua paz com seus gritos. Afastando alguns galhos, ela viu um cara musculoso treinando com uma espada e contando em voz alta enquanto o fazia. Durante o treino, o cara virou um pouco, e Lenus conseguiu ver bem seu rosto. Ela o reconheceu e ficou totalmente chocada. Sem entender o que ele estava fazendo ali. O cara continuou fazendo seus exercícios como se nada tivesse acontecido. Mas Lenus também ficou onde estava. No momento em que seus olhos se encontraram, ele a olhou como se fosse matá-la e jogá-la em um calabouço. Era aquela noite. Instrude Glasses, o que estava carregando Theodore. Mas por que ele estava treinando sozinho? Lenus não entendia por que ele estava mostrando tanta hostilidade desde o momento em que seus olhos se cruzaram. Mas ela não tinha uma razão real para brigar com ele agora, então decidiu apenas voltar. Só que suas pernas estavam congeladas, e seus olhos estavam grudados naqueles músculos incríveis e alucinantes novamente. Lenus não tinha visto músculos assim nem mesmo na vila, e ela realmente estava gostando deles. Se ao menos esse cara fosse alguns centímetros mais alto. Ela estava desorientada no calabouço, e estava escuro demais para ver qualquer coisa, de qualquer forma. Agora, o rosto dele parecia realmente fofo. Ela ficou impressionada com seu cabelo ruivo e olhos azuis. Lenus então se pegou perdida em pensamentos sobre ele novamente, tão perdida que nem notou o cavaleiro terminando seu treino e começando a caminhar em sua direção. Afastando novamente os galhos atrás dos quais estava escondida, ele se perguntou o que a feiticeira estava fazendo ali sozinha. Quando Lenus olhou para o rosto dele novamente, ela disse o nome dele em voz alta, sem querer, e o cavaleiro a encarou ainda mais intensamente, confuso sobre como ela poderia saber seu nome. Instrude Glasses, o herói do romance, com sua aparência marcante, cabelo ruivo e olhos azuis. Mais do que apenas o guarda-costas de Tel, ele se apaixonou perdidamente por Stella à primeira vista e tentou ajudá-la a escapar, mas seu plano falhou miseravelmente, levando a um fim trágico para ele. Agora, Lenus, tentando se safar, alegou que Lord Or havia falado sobre ele. Instrude ainda a encarava com aquele olhar de vou te matar, embora ela realmente gostasse do cara na história. No romance, esse cavaleiro nunca acreditou que uma feiticeira pudesse acalmar a loucura de Tel. O toque calmante de Stella apenas alimentava sua obsessão e o deixava ainda mais louco por ela. Observando Tel perder a cabeça cada vez mais, Instrude simplesmente não acreditava nas vibrações mágicas da feiticeira. Se era assim que ele se sentia até mesmo em relação a Stella, a mulher por quem estava apaixonado, o que ele pensava de Lenus? E agora ela estava lembrando da tortura no calabouço, e isso a fazia sentir raiva novamente. E aquele cara definitivamente não ia ajudá-la. Ele não estava apaixonado como estava por Stella no romance. Naquele momento, ele quis saber por que ela estava escondida. Ela explicou que tinha um tempinho livre e decidiu tirar um cochilo. Do nada, Instrude declarou que já sabia de tudo e acrescentou que não estava interessado em garotas como ela. Ele achou que ela estava afim dele, o senhor bonitão em pessoa. Mas Lenus imediatamente começou a protestar. Ela já sabia que ele não estava interessado nela. Ela sentia o mesmo por ele e pediu que ele a ouvisse. Então, orgulhosamente, declarou que, para sequer chamar sua atenção, ele precisaria ter pelo menos 10 centímetros a mais de altura e uns 18 quilos a mais de músculo só para estar no seu nível. E isso era o mínimo para Lenus ao menos olhar na direção dele. Suas palavras de repente atingiram o ego do cavaleiro com força. Ele não conseguia entender alguém não gostar dele. Tendo dito o que pensava, a garota estava prestes a sair, mas Instrude imediatamente pediu que ela esperasse. Ele estendeu a mão para ela, até gritou para detê-la, e Lenus se virou, totalmente assustada. Por um segundo, ela pensou que era seu monstro de pai prestes a esfolá-la viva. Ela imediatamente se agachou, tremendo de medo, e começou a implorar por seu perdão. O cavaleiro puxou a mão de volta como se tivesse se queimado. Ele não entendeu a reação dela. Ele nem tinha feito nada. Ele queria esclarecer as coisas, mas Lenus já estava lutando contra um ataque de pânico total. Quando ela se acalmou um pouco, a garota explicou que ficou assustada porque era assim que seu pai a espancava repetidamente. Então, ela perguntou por que Instrude a havia chamado, mas ele não respondeu imediatamente.
Ele estava pensando no que dizer, como um garoto de escola diante de uma garota atraente, e então deixou escapar que ela tinha uma folha presa no cabelo. Lenuz achou que era só uma desculpa, mas ainda assim passou a mão no cabelo para verificar. Então, o cavaleiro de repente agarrou seus ombros, mas dessa vez ela não ficou assustada, apenas confusa. Instrude disse a ela para se segurar, então simplesmente a soltou como se ela não fosse nada, embora na verdade ele quisesse perguntar se ela sabia de algum tratamento para Lord Theodore. Quando Glasses ouviu pela primeira vez sobre a linhagem amaldiçoada da família Queril, ele achou que era bobagem. Mas vendo Lord Theodore mudado assim, ele percebeu que não era brincadeira. Então, antes que Lenuz saísse, Instrude quis saber se ela realmente conseguiu acalmar a condição do Lorde. A garota se fez de desentendida, como se não entendesse o que ele estava perguntando, mas então apontou para ele ficar quieto, o que o deixou meio desconcertado. Ela explicou que eles se viriam muito, já que ele é o guarda-costas de Lord Theodore, e que ela não gosta que a chamem de feiticeira, então se apresentou como Lenuz Gracia e pediu que ele a chamasse pelo nome. Por educação, o cavaleiro também disse seu nome completo, embora ela já o soubesse. Eles apertaram as mãos, claro, mas Instrude duvidava seriamente que uma garotinha pudesse salvar Lord Theodore. Logo, Lenuz voltou a servir o chá para o jovem mestre, como sempre. Ela estava surtando, porém, totalmente perdida sobre o que fazer. Não podia ser a única maneira, certo? Sua ansiedade estava nas alturas, e as lágrimas brotaram novamente, escorrendo pelo rosto. Após algumas entregas de chá sob os olhos de Falcão de Rita, Lenuz finalmente recebeu autorização para servi-lo sozinha. No caminho, ela decidiu cuspir na xícara dele. Uma chance de finalmente colocar seus fluidos corporais nele. Além disso, Theodore e Stella se beijavam muito no romance, então a saliva tinha que fazer alguma coisa, né? Mas, por algum motivo, Lenuz sentiu uma pontada de culpa naquele momento. Pensando bem, a garota concluiu que Theodore ficaria melhor se ela o impedisse de se tornar um monstro logo no início. Abrindo a tampa do bule, ela começou a juntar saliva novamente, acreditando que poderia ajudar o mestre dessa forma. Naquele momento, ela ouviu a voz dele atrás dela, perguntando o que ela estava fazendo. A surpresa quase fez Lenuz engasgar com a própria saliva, e seu coração pulou na garganta. Mas ela manteve a calma, explicando que era hora do chá e que ela havia trazido um para ele. Entrando no quarto, ela começou a preparar o chá, exatamente como foi ensinada. Enquanto fazia isso, ela discretamente verificou os olhos dele, confirmando que eram violeta. Depois, olhou para as unhas dele também. Estavam bem cuidadas. Nada sugeria que ele estava se transformando em um monstro. Theodore também estava calmo, sem sinais de um surto iminente. Lenuz não conseguiu misturar sua concussão dessa vez, mas teria muitas outras chances. Além disso, ela notou que ele estava absorto na leitura, então, se isso continuasse, ele deveria ficar bem por um tempo. Pelo livro que ele segurava, ela percebeu que era uma espécie de coletânea de poesias. Ela nunca entendeu poesia, nunca compreendeu o que as pessoas gostavam nela. Por um tempo, Lenuz não tinha notado Theodore lendo, folheando as páginas. Então, ela olhou para cima e viu que ele a encarava intensamente, e quem sabe há quanto tempo ele estava fazendo isso. De repente, o arquiduque perguntou se ela gostava de livros. Ele tinha notado que ela o observava com o livro por um tempo. A verdade era que Lenuz estava checando ele, mas não havia como admitir isso. Então, ela apenas explicou que não gostava muito de livros. Eles a faziam dormir. Ela tinha lido alguns motivacionais e interessantes no passado, claro, mas duvidava que houvesse algum assim ali. Além disso, na situação atual, sua família não podia pagar por um luxo tão caro. Theodore achava os livros fascinantes. Ele não entendia como eles podiam cansar alguém. Então, ele ficou curioso sobre o que essa garota gostava, mantendo os olhos fixos nos dela. O que surpreendeu Lenuz foi que ele nunca a olhava quando a tia Rita estava por perto. Mas agora ele estava constantemente falando com ela, esperando uma resposta como se estivesse obcecado. Ela achou que ele perguntou sobre seus hobbies, como andar a cavalo, porque ele só amava sua irmã. Então, ela simplesmente soltou que realmente amava comer coisas gostosas. Era por isso que ela adorava viver ali, porque havia muita comida boa. Ela experimentou seu primeiro bife ali e acabou de descobrir que também podia ser feito com cordeiro e peixe. Lenuz não tinha ideia de que peixe poderia ser tão bom quando grelhado como um bife. Theodore não entendeu muito bem como comer poderia ser um hobby, e ela sabia que não era mesmo.
mas o arquiduque deu um sorrisinho, decidindo continuar a conversa que sua pequena feiticeira começou, e confessou que havia uma razão pela qual tantas pessoas o chamavam de gourmet. Ele apontou para uma cadeira ao lado dele, disse para ela se sentar e perguntou que comida ela realmente curtia. Lenus ficou um pouco desconcertada, mas se jogou na almofada macia e pensou por um segundo. Ela tinha visto recentemente algo chamado pudim. Estavam fazendo na cozinha. Pena que ela nunca conseguiu experimentar porque não estava alta o suficiente na hierarquia. Pudim é caro e não fazem muito, então o que sobra vai primeiro para os chefões. Theodore imaginou que a equipe sênior tinha devorado tudo, então Lenus não pegou nada. Então, ela continuou dizendo que tinha comido um prato de frango ontem e realmente gostou. Naquele momento, Theodore a corrigiu, dizendo que não era frango, era fazão, porque ele também comeu. O rosto de Lenus se iluminou de surpresa. Percebendo que havia toneladas de comidas diferentes por aí, mas o que a surpreendeu mais foi que ela não estava mais com medo de falar com esse cara. Na verdade, ela se sentia incrível e se perguntava se Theodore sentia o mesmo. Horas haviam passado desde a conversa deles, e a propriedade estava envolta na escuridão da noite. Theodore ficou parado na janela, olhando para o céu escuro, lembrando da feiticeira falando sobre comida deliciosa. De repente, ele sentiu um fluxo de sangue subir à cabeça. Suas mãos começaram a tremer, e sua visão ficou um pouco embaçada. Naquele momento, Ori, seu assistente, bateu na porta, pedindo permissão para entrar, mas o estado nebuloso do Lorde desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Ori, de trás da porta, anunciou que tinha uma mensagem para ele e, após respirar fundo algumas vezes, Theodore disse para ele entrar. Ao entrar, o assistente notou que seu Lorde estava um pouco pálido e ficou preocupado com sua condição. Mas ele garantiu que estava bem e pediu que explicasse o que estava acontecendo. Lembrando por que estava ali, Ori informou que a Condessa Pablo planejava visitar o Lorde amanhã. Após o almoço com a Grã-Duquesa, ela pediu que o Lorde se preparasse com antecedência para o chá. E aquela mensagem da Condessa veio como um pedido pessoal, o que era meio estranho. Oficialmente, essa Condessa era conselheira da mãe de Theodore, mas, na verdade, ela era uma das candidatas em potencial para um noivado. Havia rumores sobre Theodore ficar noivo. Começou com várias candidatas, mas a lista agora estava reduzida a 3. Theodore não tinha conhecido nenhuma dessas candidatas e não se importava muito. Ele só planejava mandá-la para uma casa separada. Agora ele tinha uma reunião com a Condessa se aproximando e precisava se preparar com antecedência. Ele disse ao seu assistente para preparar um banho limpo e, quando Lady Pablo chegasse, conduzi-la discretamente ao quarto. Ori ficou um pouco surpreso, mas o arquiduque o apressou e deu a entender que não deveria tomar chá com ela em sua casa. O assistente não entendeu muito bem, mas obedeceu imediatamente e foi preparar o que lhe foi ordenado. Como toque final, Theodore acrescentou que tudo deveria ser preparado de acordo com as regras. Ori fez uma reverência e saiu do quarto do mestre, deixando-o com seus pensamentos, todos sobre sua mãe. Para ela, ele não era um filho, mas uma boneca para vender pelo maior preço, apenas para manter seu status. Mas quem sabe se ele teve sorte de ser uma boneca. Seu pai nunca considerou vendê-lo. Ele apenas o via como alguém para moldar em um manequim obediente. Provavelmente queria Theodore morto mais do que sua própria mãe. Se não fossem as perguntas complicadas sobre o funeral e a herança, esse teria sido seu destino. Desde aquele dia, a única razão pela qual Theodore ainda está vivo é porque ele simplesmente não pode morrer. Naquela mesma noite, Sigen apareceu novamente no quarto de Lenus e imediatamente começou a gritar quando viu que ela estava prestes a comer comida envenenada. Lenus ficou um pouco surpresa porque o Lorde havia dito que, se você removesse todo o veneno, a comida era totalmente comestível. Seria seguro se você removesse a bolsa e as partes venenosas, como tirar o rabo de um escorpião e fritá-lo. O slime não entendia por que alguém fritaria um escorpião. As pessoas realmente o confundiam às vezes, mas Lenus disse, nenhum monstro deveria ter que viver de grilos e água suja. Então, o slime a interrompeu, lembrando-a de que ele é um demônio de alto nível. E exigiu um pouco de respeito. Sigen, todo irritado, ameaçou parar de falar com ela se ela continuasse assim, o que Lenus achou totalmente tranquilo, já que isso significaria que o slime finalmente calaria a boca e ela poderia dormir um pouco. Mas um minuto depois, ela começou a falar novamente, decidindo compartilhar um pensamento brilhante com o slime. Ela confessou que se sentia realmente confortável perto de Lord Theodore, que, apesar de tudo, ele era nobre e não assustador.
Ele acabou sendo uma pessoa totalmente diferente do que Lenuz imaginava a partir do livro. Além disso, ela acha que não é todo aristocrata com quem você pode simplesmente relaxar assim. No dia seguinte, a Condessa Pablo apareceu na casa de Theodore e imediatamente elogiou o chá, dizendo que o aroma era incrível. Então, ela admitiu que havia perguntado por aí para saber se o grão do que usava um chá bom. Ela se desculpou imediatamente caso seu comentário parecesse rude, mas Theodore não se importou. Ele não sabe nada sobre chá mesmo. Lenuz, que teve que servir o chá, sentiu-se extremamente desconfortável naquele momento. Ela não conseguia entender o que havia acontecido com o clima no momento em que a condessa foi convidada ali hoje. Mas Lenuz notou que ela era uma mulher bonita com cabelos loiros brilhantes. Seu sorriso exalava elegância aristocrática e sua aura lembrava um pouco Estelle. Pablo começou a falar sobre o contingente, que recentemente construiu uma enorme estufa e cultiva tulipas extremamente caras lá. Lenuz não queria mais estar ali. Ela só queria servir o chá rápido e sair dali. Enquanto servia a bebida, a garota notou que a mão do Duque estava tremendo um pouco. Isso era estranho, porque, mesmo que ele estivesse interessado na condessa, ele não é do tipo que fica todo trêmulo na frente de uma dama. Embora, se ele realmente gostasse dela, Theodore provavelmente a trancaria em uma torre. Pelo canto do olho, Lenuz notou que os olhos do Lorde brilharam em vermelho. Ela ficou em pânico porque, se sua loucura tomasse conta ali, a condessa poderia se machucar, ela que estava totalmente alheia e continuava rindo como se estivesse flertando. Lenuz engoliu em seco e disse a ela que não era um bom dia para o chá. O rosto da condessa ficou rígido. Existe uma verdadeira hierarquia neste mundo. Uma criada não pode simplesmente falar com uma nobre. Não sem permissão, a menos que seja uma emergência. Mas Lenuz estava enfrentando uma emergência. Então, ela correu o risco de alertar a condessa, que deveria estar furiosa, mas em vez disso apenas sorriu docemente, como se tivesse sido elogiada. Então, ela disse a Lord Theodore que eles haviam terminado o chá, então a criada poderia deixá-los. Mas Lenuz não recuou. Ela soltou que o jovem Lorde não estava se sentindo bem. Ela queria dizer a Lady Pablo que, se não saísse agora, estaria em sérios problemas. Mas ela formulou com mais cuidado, enquanto protegia o Duque com seu próprio corpo. Novamente, ela disse que ele estava em tão mau estado que mal conseguia responder, e pediu novamente à condessa que saísse. Por algum motivo, funcionou, e, levantando-se, a dama prometeu visitar Theodore outra vez. A condessa se dirigiu para a saída, e Lenuz imediatamente se virou para o jovem mestre para verificar como ele estava. Naquele momento, Lady Pablo olhou para trás, e não gostou do que viu pelo canto do olho. Ainda assim, ela saiu, e Lenuz estava tentando fazer o Duque dizer qualquer coisa, nem que fosse uma única palavra. A condição dele estava piorando, e a garota percebeu que, de alguma forma, precisava colocar seus fluidos corporais nele agora. O pensamento de cuspir no chá voltou à sua mente, e ela imediatamente alcançou a xícara dele. Mas Theodore segurou sua mão. Suas presas começaram a aparecer, e ele se aproximou do pescoço da garota com elas. Lenuz fechou os olhos com força, preparando-se para o jovem mestre mordê-la. Mas alguns segundos se passaram, e ela não sentiu nada. Quando ela abriu os olhos, viu-o desmaiado no sofá, lutando com todas as suas forças para se controlar. Ele ainda segurava a mão dela, esforçando-se para recuperar o controle de seu corpo e de sua loucura. Lenuz percebeu que ele estava enfrentando sozinho uma maldição avassaladora. Agora, a garota viu aquele mesmo olhar no rosto dele novamente. Como se ele se sentisse culpado por algo. Estendendo a mão para ele, ela começou a falar. Mas o Duque apenas encarava o chão em silêncio. Entendendo o quão difícil era para ele, a garota decidiu ajudá-lo e imediatamente envolveu os braços ao redor do pescoço dele e o beijou. No momento seguinte, ela percebeu que havia cometido um erro moral. Eles nem sequer haviam segurado as mãos ainda, especialmente porque nem estavam namorando, e ela ficou assustada, sem saber o que fazer agora. Nos romances que ela leu em sua vida passada, o protagonista masculino geralmente tomava a iniciativa. Mas Theodore não era capaz disso agora, e Lenuz lembrou-se de um dos momentos românticos do livro. De repente, ela sentiu algo estranho, mas agradável, como uma onda de energia pura fluindo por seu corpo. Então, ela continuou beijando-o, sentindo suas presas, que eram pequenas, como se a loucura ainda não tivesse tomado conta completamente. Agora, Lenuz achava que Theodore parecia mais um filhotinho de cachorro do que um monstro, e isso era até meio fofo.
Imediatamente, a garota voltou à realidade, porque não era hora para esses pensamentos. Ela sabia o que poderia acontecer em seguida e se afastou um pouco de Lord Theodore. Seus olhos ainda estavam vermelhos, e ele apenas segurou as mãos dela com mais força. Depois disso, ele a beijou por iniciativa própria, e Lenuz até se preocupou que seria difícil para ele recuperar o fôlego. No entanto, Theodore ainda não a soltava, e ela parou de resistir. Enquanto entendia que tudo isso era pelo bem do tratamento, ela estava apenas compartilhando suas vibrações para curar a loucura dele. Lenuz não tinha ideia do que era isso. Além disso, seus lábios dormentes eram sua maior preocupação no momento. Logo após, quando a Condessa Pablo chegou em casa, ela perdeu completamente o controle e ficou furiosa. Ela jogava qualquer coisa que pudesse pegar, sem entender como uma criada ousou insultá-la, especialmente na frente do Duque Theodore. A Condessa não ia deixar isso passar. Na manhã seguinte, quando os raios do sol encontraram o caminho para o quarto de Lenuz e sua cama, ela começou a acordar. Antes mesmo de abrir os olhos, sentiu algo macio com a mão e então viu que era um slime. Ele também acordou e, bocejando, perguntou por que Lenuz tinha pulado tão de repente, mas ela não tinha tempo para uma longa explicação. Ela estava com pressa para verificar se Mestre Theodore estava bem. Ela rapidamente vestiu seu uniforme e estava prestes a sair, mas Ki impediu que ela esperasse um minuto. A garota obedeceu, pensando que poderia ser algo importante, mas acabou que o slime só estava exigindo café da manhã. Lenuz apenas piscou para ele e disse que, já que ele era um demônio poderoso, poderia resolver seu próprio café da manhã. Ela estava praticamente correndo pelo corredor. Da última vez que viu Theodore, ele parecia estar bem, mas ela precisava ver com seus próprios olhos como ele estava. Ela ia perguntar a Ori primeiro, mas então uma criada a parou. Lenuz se virou, mas não reconheceu a criada. Ela ainda não conhecia todo mundo na mansão. A criada imediatamente informou que alguém estava procurando a garota de cabelo rosa no pátio, o que surpreendeu Lenuz. Ela começou a perguntar quem e por quê, mas a criada não tinha certeza se deveria contar todos os detalhes de imediato. Ela apenas disse que a novata deveria se apressar ou estaria em sérios problemas depois. Então, ela girou nos calcanhares e saiu. Parecia mais uma pessoa que acreditava nos rumores sobre a bruxa de cabelo rosa. Lenuz não entendia por que a evitavam tão abertamente. Não é como se ela soubesse algum feitiço. De qualquer forma, ela decidiu verificar quem estava esperando, mesmo que ninguém devesse estar procurando por ela naquele castelo. Ela estava curiosa para saber quem poderia ser. Por um segundo, pensou em sua irmã. Mas ela provavelmente nunca viria ali. Poderia ser outra pessoa que acreditava no rumor sobre a feiticeira de cabelo rosa, como aquele cara, mas Lenuz temia que pedissem a ela para fazer uma previsão ou preparar uma poção mágica. O que a assustava ainda mais era a ideia de ser solicitada a lançar uma maldição em alguém. Enquanto pensava em tudo isso, ela não notou a criada se aproximar por trás, agarrar seu cabelo e puxá-la para baixo. Ela instantaneamente sentiu uma vibe pesada e opressiva, e então viu o rosto furioso da criada bem na sua frente, mas Lenuz não entrou em pânico total. Ela agarrou o braço da estranha, tentando libertar seu cabelo, e exigiu que ela a soltasse. Sua força física realmente a ajudou aqui. Ela torceu o braço da oponente e a jogou de lado. Agora, Lenuz encarava furiosamente a pessoa que ousou atacá-la, e queria lhe dar uma lição. A criada estava totalmente assustada, sem entender que tipo de força sobre-humana estava enfrentando. Naquele momento, a voz da condessa ecoou, exigindo que chamassem reforços, e ela repreendeu sua criada por não conseguir colocar uma garota com metade do seu tamanho de joelhos.